Você sente o chamado para experimentar o jejum, mas parece que tem alguma coisa que te impede, te segura? Talvez você até tenha tentado começar, ou talvez você nem tenha conseguido dar início ao jejum. Bem, hoje eu quero te contar algo simples, mas extremamente poderoso. O que impede você de jejuar não é o seu corpo, é a sua mente. Por que a sua mente? Porque a sua mente, ela é carregada, ela tem crenças bloqueando que você viva com mais saúde, com mais vitalidade, com mais clareza mental, que você consiga ter um corpo da forma como você deseja. E hoje eu vou te mostrar quais são as 7 crenças mais comuns que bloqueiam, né, as pessoas de jejuarem, né, com consciência, com mais liberdade e sentindo todos os benefícios que o jejum pode trazer para você e vai impactar em todas as áreas da sua vida. Bem, para a gente já começar, é, eu quero que você pare e pense se você se identifica com alguma delas, tá? E não julgue, isso é normal. Reconhecer é o primeiro passo para a gente transformar, para a gente ressignificar, para a gente conseguir mudar algo, a gente precisa reconhecer qual que é esse bloqueio, qual que é essa crença que está travando a gente. Então, a primeira crença muito potente e super poderosa, que é o jejum é perigoso. Pensa se você já ouviu pessoas falando sobre isso, se você já pensou sobre isso. Jejum é perigoso. Essa é clássica. E muita gente carrega esse medo, né? E aí ele não é à tona, né? A gente cresceu ouvindo de que comer, ficar sem comer faz mal, né? E que o corpo ele entra em colapso. Eu não sei você, mas eu, quando eu era mais nova, eu lembro lá na fase de criança, toda vez alguém, né, vinha, Carol, você tem que comer, você tem que comer, você tem que comer, você não pode ficar sem comer. Ficar sem comer é perigoso. Eu já ouvi muito essa crença, por isso que eu estou trazendo isso para você, porque é uma crença muito forte, principalmente, ela vem lá de trás. Lembra que as nossas crenças são padrões inconscientes que tá rodando aqui dentro da sua cabeça, do seu HD, né? Padrões de pensamento, frases, palavras e que de alguma forma bloqueiam o seu progresso, o seu avanço. E se a gente fala, né, comecinho da aula, se você já tentou experimentar o jejum, se você começou e nunca consegue dar continuidade, pode ter certeza que uma dessas 7 crenças que eu vou te trazer aqui, você vai identificar. Então, essa primeira é: o jejum é perigoso. Eu ouvi muito isso, e depois você me comenta, você já ouviu muito isso quando você era criança, ou mesmo quando depois que você se tornou adulto, se você ouviu, ou se você acredita que jejum é perigoso. E por que que a gente precisa entender isso? O nosso corpo, ele foi feito para jejuar, né? Então, ele não é perigoso, isso não é real, isso é uma crença que bloqueia o seu avanço. O processo de cura, de desintoxicação, de clareza mental, ele acontece quando a gente para de se alimentar o corpo o tempo todo. Então, o jejum feito com consciência, ele não é perigoso, ele é medicina. E o jejum não é moda de agora, o jejum é de milênios atrás. Todos os nossos antepassados faziam o jejum. Então não é uma coisa de moda atual, ao contrário, isso é medicina, isso é poder. Então essa é a primeira crença que você identifica se você tem. O jejum é perigoso, não é real, o jejum não é perigoso feito com consciência, tá? Aqui, no descritivo aqui nos cards, eu vou deixar a playlist O Poder do Jejum, que lá eu destrincho bastante também informações do jejum. Caso você não acessou, vai te ajudar bastante também, tá bem? Para você maratonar depois que você assistir essa aula. Bem, qual que é a segunda crença muito poderosa que bloqueia você de avançar, de fazer o jejum? Vou perder massa muscular. Aqui entra o medo, né? O medo de enfraquecer, de perder a sua força, né? De você sumir. Nossa, eu vou ficar completamente magro, sem força alguma.
eu vou sumir, eu não vou existir. Isso não é real, gente, isso é uma crença bloqueadora. Então, mas o que muitos não sabem é que quando você jejua, seu corpo ativa mecanismo de regeneração. O jejum bem conduzido protege os músculos e ainda limpa o que é tóxico. Não é destruição, é renovação. Então, fazendo a conexão com a primeira, lembra? Quando eu vou fazer uma coisa que eu torno consciente a importância daquilo e o como fazer de forma certa, eu vou colher os benefícios. Por quê? Porque eu segui um plano, eu segui um método, eu segui algo que é real, que é palpável, que faz sentido, que já foi testado e validado. E o jejum, como eu falei um pouquinho antes aqui, o jejum não é moda atual. O jejum é de milênios atrás, as pessoas já praticavam o jejum. Então, essa crença que eu vou perder massa muscular é uma crença. Se você tem aí, observa, porque ela está te limitando de fazer o jejum, de dar continuidade ao jejum por um medo que você tem de forma inconsciente, que hoje você tá trazendo à tona aqui para tornar consciente para você, é um medo que você vai ficar magro demais, que você vai ficar frágil demais, que você vai enfraquecer, que você vai perder musculatura. E ao contrário, isso não acontece feito da forma certa, tá? E aí, qual que é a terceira crença? Eu não tenho força de vontade. Eu não tenho força de vontade. Essa é uma crença. Essa é uma das armadilhas clássicas da autossabotagem, é uma dos comentários que eu mais respondo nos meus vídeos de jejum, das pessoas falando, eu não tenho força de vontade. Isso é uma crença. Lembra, a pessoa até quer, mas ela está declarando a incapacidade antes de tentar. Me deixa, antes de começar, ela deixa de tentar. Ela nem começa, porque ela já declarou que ela não tem força de vontade para dar progresso, para dar continuidade. E lembra que a disciplina é um músculo. E tudo que a gente vai desenvolver na vida que ainda não se tornou um hábito, ele tem que ser treinável. Então, qualquer coisa que a gente queira desenvolver na vida, a gente precisa treinar para tornar consciente, para tornar-se um padrão, para tornar-se um hábito novo na minha jornada. Então, você não precisa nascer com força de vontade, você vai treinar a sua força de vontade, sabendo que a força de vontade é como se fosse um músculo, né? Então, o jejum é exatamente esse treino. É esse treino que vai te possibilitar ter a força de vontade, não o contrário. Não é só sobre o corpo, é sobre a alma. Então, pensa assim, isso é muito importante, tá? Quando você entende a forma como você está recebendo a informação, como você está usando aquilo que você deseja para você, é onde você sobe um degrau da sua consciência e consegue avançar. Então, olha o paradoxo e vê se você passa por isso. Por eu não ter força de vontade, eu nem inicio. Por eu não ter força de vontade, eu nem vou começar. Mas é o contrário. A força de vontade é um músculo que você tem que treinar. Só que se você não sabe o que você quer e por que você quer, o significado que aquilo vai trazer na sua vida, você não vai gerar motivação para a ação. E a força de vontade, ela entra aqui. Então, vou dar um exemplo. Se o meu objetivo é fazer o jejum, porque eu já tentei várias vezes e nunca consegui, primeiro você precisa ter claro por que você quer o jejum. Qual é o benefício principal? Qual é a meta principal? O que você quer atingir com o jejum? É emagrecer? É limpar seu corpo? É vencer você para ter mais autodisciplina? É melhorar a sua clareza mental? É melhorar a sua conexão espiritual? É melhorar a sua conexão com os seus relacionamentos, porque você vai ter mais autocontrole, mais autodomínio? Mas entende que aqui são várias vertentes que você precisa funilar, que é decidir qual que é a principal meta, que vai ser o seu motivador para ter força de vontade e para que você treine a sua mente para ter força de vontade, para que você tenha disciplina e logo isso gerar, né, ser um hábito, porque agora não é, concorda?
né? Porque se eu tenho a crença que eu não tenho força de vontade, então aqui eu já sei que eu tenho uma crença limitante que está me limitando de avançar. Logo, eu acredito que eu preciso de força de vontade, mas você só vai ter força de vontade se você tiver esses passos anteriores que eu falei. Por que você quer fazer o jejum? Ter muito claro qual é o objetivo principal, o que você quer ganhar com o jejum, por quanto tempo você vai fazer o jejum e qual jejum você vai fazer, para qual área da sua vida, para você prosperar, para você ter mais saúde mental, para você conseguir ter mais clareza mental, para você emagrecer, para você melhorar, desintoxicar o seu corpo, desinflamar ele, para você melhorar a tua relação familiar, amorosa, porque você é uma pessoa impaciente, intolerante, explosiva. Entende? Aqui é um emaranhado, lembra que eu falei? É um medo, desculpa, é uma certeza de incapacidade. Como eu já tenho isso forte, que eu já sei que eu estou me vendo como incapaz, eu gero uma autossabotagem, que eu tenho comportamento. O que é auto se sabotar? Eu tenho um comportamento que é o oposto daquilo que me leva a ter o resultado que eu quero. Eu me auto-saboto. Eu ajo de forma diferente ou não ajo para realizar aquilo que eu digo que quero. Entende? Então essa é a terceira crença poderosíssima que bloqueia você de conseguir fazer o jejum. Depois vai me contando se está fazendo sentido aqui, compartilha comigo. Qual que é a quarta crença super poderosa? Jejuar é sofrimento. Essa daqui eu também ouvi bastante de pessoas que eu conheço e é muito louco ver se você já passou por isso. Jejuar é sofrimento. Eu sei, isso vem de um lugar. Desculpa, muita gente associa o jejum como algo de punição, como escassez, como privação. Mas o jejum não é sacrifício, é liberdade. É você dizer para o seu corpo: eu estou no comando, eu confio em mim ao ponto de saber que eu vou conseguir falar não para as coisas. É incrível como, com o tempo, você vai percebendo e sentindo o quanto a fome daquilo que você percebe, você para de sentir fome do que te afasta de você. Eu escrevi aqui para não esquecer. Então, você vai perceber que você vai, você para de sentir fome do que te afasta de você. Como assim? Lembra? Você vai perceber que o jejum, ele traz uma das coisas mais importantes que eu sempre falo aqui no meu canal e você vai perceber sobre a importância de você desenvolver a inteligência emocional. E o que é a inteligência emocional? Uma das coisas que a gente desenvolve dentro do pilar da inteligência emocional é ter autodomínio, né? E ter autocontrole. E aqui entra você entender que você está no comando da sua vida, você está no comando da sua mente, você está no comando das suas emoções, você está no comando da sua vida. Então, não é sobre sacrifício, é sobre liberdade, é liberdade de escolha. Se você quer ter um corpo saudável, um corpo sadio, um corpo magro, você tem a liberdade de escolher os alimentos que você vai ingerir, você tem a liberdade de escolher como você vai pensar, como você vai agir, você tem a liberdade de escolher como você quer se sentir. E isso aqui entra tudo nessa desconstrução dessa crença que jejum é sofrimento. Se você enxerga o jejum como sofrimento, como punição, como escassez, como privação, é uma crença. E isso faz com que você não consiga avançar em fazer o jejum. Carol, como que eu quebro isso? A primeira coisa é que eu já estou te trazendo aqui. É você entendendo, tornando consciente que isso é uma crença. Porque se você enxerga dessa forma, você não vai conseguir nunca. Carol, como que eu mudo? Você entendendo que você precisa olhar de uma outra forma. É enxergar não como sacrifício, mas como liberdade. Por isso que precisa entender o que você quer com o jejum, por que você quer, qual o significado que aquilo vai trazer na sua vida, qual área específica que você percebe que vai trazer a transformação que você deseja para você. Por isso que maratonar essa playlist do Poder do Jejum
vai te ajudar a ampliar ainda mais seu horizonte com relação a isso, tá bem? Então, vamos lá. Qual que é a quinta crença muito forte também? Não consigo jejuar porque a minha vida é muito corrida. Essa aqui também eu sempre ouvi de várias pessoas. Essa é aquela desculpa, né, sofisticada, clássica, né, que eu não consigo fazer nada porque eu não tenho tempo, a minha agenda é lotada, a minha rotina é maluca. E lembra que a minha rotina não me permite, né? Vê se você fala isso para você. Tenho 1000 coisas para fazer, né? E sabe qual é a parte mais curiosa disso? Quanto mais simples for a sua alimentação, mais tempo você ganha. E o jejum é sobre isso. Lembra que eu falei da liberdade na crença anterior? Quanto mais você pratica o jejum como estilo de vida, mais você percebe que você vai comer saudável, coisas simples, coisas gostosas, saborosas e mais econômicas. Porque isso é uma crença que as pessoas colocam que comer saudável é mais caro. Ao contrário, se você quiser comer saudável, tudo orgânico, é um valor. Mas comer saudável não é mais caro do que comer industrializado. O produto industrializado é muito mais caro, né? Então, o jejum, ele organiza a nossa vida, ele clareia e dá foco. O jejum faz você ser uma pessoa mais organizada, mais planejada, mais disciplinada, ter mais força de vontade. Logo, aumenta o seu poder pessoal. Então, se você deseja ter mais poder na sua vida, comece a praticar o jejum. Eu garanto a você que a sua vida vai mudar. Então, lembra que o jejum é um presente, não é um peso. O jejum é um presente que você dá para você. Ao contrário, não é sacrifício, é liberdade. Então, se você é uma pessoa que tem um valor de liberdade alto, se você é uma pessoa que preza a liberdade na sua vida, eu garanto que o jejum ele vai proporcionar essa liberdade que você gosta em todas as áreas da sua vida. E qual que é a nossa sexta crença sobre o jejum? Muito potente. Preciso comer de 3 em 3 horas. Essa daqui, eu não sei você, mas essa também eu sempre ouvi bastante. Essa vem de uma crença muito cultural, né? Da mídia, principalmente, da indústria alimentícia, né? Que foi embutido, eu não sei, eu hoje tenho 42 anos. E eu não sei você, mas assim, eu ouvi muito quando eu era mais nova que a gente tinha que comer cada 3 horas. Lembra a primeira crença? Que você não pode ficar sem comer, senão você vai passar mal. E não é nada disso. Então, o corpo, ele não foi feito para isso. Ele não foi feito para a gente comer a cada 3 horas. Comer o tempo todo sobrecarrega o sistema digestivo, gera picos de insulina, cansa o corpo. Jejum é descanso e descanso também é autocuidado. Olha que conexão. Então, quando a gente entende que o nosso corpo humano, ele é uma máquina tão potente, a gente não usa nem metade da potência que o corpo tem. Falando do corpo mental, emocional, físico, energético e espiritual. Quando a gente come demais, a gente fica letárgico, a gente ganha peso, a gente fica irritado, a gente fica frustrado com a nossa vida. Vai pensando aí se você já passou por isso ou já viu alguém falando sobre isso, né? Que estava se sentindo dessa forma. Claro, a gente sobrecarrega todos os nossos sistemas internos do corpo. E lembra que o nosso corpo, nossa vida externa é um reflexo do nosso corpo interno. Então, se eu estou me sobrecarregando meu sistema digestivo, eu vou sobrecarregar outros sistemas também, circulatório, respiratório. Por isso que vem asma, rinite, alergias. Entende a conexão? Toda a conexão com o corpo? Então, o jejum, ele dá descanso. O jejum é autocuidado. Quando você faz jejum, quando você entende que você não precisa comer a cada 3 horas, você percebe que você fica leve, ó, que você tem liberdade, que você começa a entrar em conexão com quem você é, para onde você quer ir. Como assim, Carol? Te dá clareza mental, te traz energia, te dá disposição, você tem força de vontade, tem disciplina, tem foco para fazer o que precisa ser feito naquilo que você deseja desenvolver na sua jornada. Então, essa sexta crença, ela é muito potente, tá? Vê se você acredita nisso. E
ela é o que, não a mais, essas 7 são todas um conjunto, mas ela é o que mais está embutido na nossa mente por conta da mídia. Então, se você é uma pessoa que sempre acompanha a mídia, presta atenção nas informações, como isso está sempre rotulando na sua cabeça. E aí, qual que é a 7ª crença? Comer, jejuar é se maltratar. E lembra, ao contrário, comer é autocuidado. Jejuar é se maltratar de forma alguma. Essa aqui é uma das crenças mais profundas, né? A gente aprendeu a associar, e vê se você passou por isso, a gente aprendeu a associar que comida com amor é amor, né? Que comida é amor, comida é recompensa, comida é acolhimento. E é, né? Falando da parte emocional, por que que a gente come? Porque comer dá prazer, concorda? Você sente prazer em comer? Eu sinto. Principalmente comida boa, né? Principalmente uma comida bonita, apresentável, que para mim eu prezo muito a apresentação, e saborosa, cheirosa, bem apresentada. É uma delícia, eu como com os olhos, não só com o paladar. Mas, voltando aqui, então, a gente aprendeu a associar, e entra o campo muito emocional, que comer é uma recompensa. Então, vê aí, se você trabalhou demais, você falou, eu mereço comer esse bolo de chocolate, eu mereço comer esse prato XY, eu mereço tomar essa cerveja, eu mereço tomar esse vinho, por quê? Porque eu me dediquei demais no trabalho, eu preciso dessa recompensa, eu preciso desse acolhimento, eu preciso me dar esse presente. Então, a comida é para isso? Sim, mas o jejum também pode ser para isso. Por isso que a gente precisa discernir aqui. O maior autocuidado é ouvir o que seu corpo realmente está precisando. E às vezes ele só quer um pouco de silêncio. O que seria um pouco de silêncio? Você não comer, você entrar em conexão com você. Então, jejuar é se maltratar. Quando você para e pensa nisso, né, que eu não vou fazer jejum porque eu tô cansada, eu preciso comer, eu trabalhei muitas horas, eu preciso. Entende que é uma troca oposto daquilo que vai te gerar o que você quer. Quando você entende que o jejum é o que traz o autocuidado para a sua vida, o jejum é o que vai te trazer o seu corpo magro ou o seu corpo saudável, que vai curar doenças, tanto externas, né, que pode ser uma alergia, quanto interna, alguma coisa digestiva, dor de cabeça, mal-estar no modo geral. Então você percebe que quando você olha para o jejum de uma forma de autocuidado, você vai pensar melhor, vai ter mais organização de disciplina e planejamento no que você vai comer, ou quais os horários que você vai comer, você vai criar um cronograma para você, você vai cuidar de você vai estruturar a sua vida, a sua jornada. Por isso da importância da gente entender o significado, o porquê que eu quero fazer jejum. Lembra, o seu corpo, muitas vezes, ele só quer que você escute. Então, se você está passando aí muitas doenças, muitas alergias, muitas indisposições, eu posso te garantir que o jejum, ele é um canal, é uma via, é um caminho que vai ajudar você a você encontrar o seu eixo, a você entrar nesse silêncio para que você encontre o seu caminho de volta. E o jejum é um meio. Se você praticar o jejum, você vai perceber que você vai voltar para dentro, vai voltar e as coisas vão começar a andar da forma como você deseja, tá bem? Então, quando você olha para essas crenças, né, com clareza, algo começa a mudar. Lembra? Tem uma frase que eu gosto muito que é assim: quando você quando você aprende uma informação, não tem como você desaprender. Então, esse é o poder da clareza. Quando você sabe verdadeiramente o que está te limitando, o que está te bloqueando, qual que é a crença que você precisa olhar para aquilo para destravar, você avançou mais um degrau da sua jornada e aí você está andando. Você está resolvendo, você está progredindo, você está evoluindo, você está prosperando. Você percebe que o jejum não começa no estômago, ele começa na mente, porque é a sua mente que vai dar o comando para o seu corpo. Lembra? Não é o contrário. Não é o corpo que dá o comando para a mente, ao contrário. É você que pensa e dá o comando para o corpo para ele agir, para ele pensar, para ele sentir, para ele
manifestar. E quando a mente se abre, o corpo responde com leveza, vitalidade e presença. E se você sentiu o chamado, saiba que você não está sozinha. E é por isso que eu criei essa série aqui, O Poder do Jejum. Eu tenho certeza que vai ser transformador na sua jornada. E aí, se você gostou dessa aula, se você gostou, deixa o seu curtir, por favor, porque assim é a forma de eu saber que esse conteúdo te ajudou e assim eu posso trazer mais conteúdos como esse. Comente aqui embaixo também qual dessas crenças que você percebe que você, precisa olhar com mais cuidado, porque ela tá bloqueando você de começar ou de começa, para, não consegue dar progresso no jejum. E se você precisa de alguma orientação, eu vou abrir vagas para minha consultoria. São poucas vagas por conta do meu tempo limitado. Então, aqui embaixo no descritivo eu vou deixar a consultoria para você acessar e preencher todas as informações que precisa, tá bem? E se você não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal. Se você que é inscrito, muito obrigada por você estar me acompanhando. Beijo grande no seu coração e eu te vejo no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. Tchau!